Romanos capítulo 6. Vamos fazer uma exegese desse versículo 13 e o versículo 19, tá? Uma breve exposição aí de 2 versículos apenas para nós entendermos o conteúdo cultural e religioso da época, em que o que Paulo está querendo dizer com essas palavras que foram colocadas aqui nos versículos 13, versículo 13 e 19. Vamos começar pelo 13. Eu estou aqui com a NVI, tá? Diante de mim. Essa aqui é uma Bíblia arqueológica, tá? E estou aqui com o meu livro, tá? Meu livro que foi lançado agora em 2022, tá? Que é Explicando Romanos. Se você ainda não tem e deseja adquirir, entre em contato com a gente aí pelo direct ou pelos comentários, que vamos manter o link aí para que você possa adquirir, tá ok? 13, Romanos 6,13, diz assim as Escrituras: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, tá? No livro eu trago uma explicação, e eu vou ler primeiro para vocês tentarem se situar, e depois eu vou falar alguns comentários, fazer alguns comentários dentro desse versículo aqui, tá? No livro está escrito da seguinte maneira: nas comunidades gregos romanas, era comum os povos pagãos oferecerem seus corpos à impureza sexual. As sacerdotisas de Afrodite e Acerá recebiam homens de todos os lugares. Com eles se prostituíam em culto às suas deusas. Os povos idólatras tatuavam seus corpos, imagens de seus ídolos e deuses. Fica notório que os cristãos da Igreja de Roma conheciam bem esses atos pagãos. Paulo os exorta a não se contaminarem com tais atitudes. Ao contrário disso, os orientam a se apresentarem diante de Deus como nova criatura, instrumentos de justiça de Deus. Quer dizer, o que Paulo vai querer expressar? O que Paulo tinha em mente, né, dentro daquele contexto do primeiro século da era cristã? O que Paulo estava querendo dizer com essa palavra instrumentos de justiça? O que ele tinha como esse pecado de instrumento de justiça? Tá? É necessário nós entendermos que dentro dessa cultura do primeiro século existiam inúmeros povos pagãos ali por todo o Antigo Oriente, tá? E esses povos pagãos eles se prostituíam, né? Existia na cidade de Corinto, irmãos, um templo a deusa Afrodite, aonde as sacerdotisas de Afrodite e também de Acerá, elas se prostituíam com homens de todas as regiões em adoração à sua deusa, em culto à sua deusa, tá? Essas sacerdotisas, elas de fato se prostituíam. Existem até dados históricos, estudiosos afirmam que naquela época existia um grande número de crianças abandonadas, de órfãos, crianças abandonadas naquela região, na cidade de Corinto. E o povo de Roma, a cidade de Roma, ela sabia, ela tinha conhecimento dessas histórias. Ali na própria cidade de Roma também acontecia coisas semelhantes. Então Paulo está com isso em mente quando ele fala para que os povos, né, como diz no versículo 13, que não apresentaram os vossos corpos ou os vossos membros por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, né? Essa expressão vivo dentre os mortos é aquele que estava morto para Cristo, né? Mas reviveu para Cristo. Ele vive hoje vivo para Cristo. Eu sou morto para o pecado. Então hoje eu não pratico mais essas coisas. Eu não posso mais me contaminar dessa maneira. E no versículo 19, tá? Aqui no livro eu uso a versão NVI, ele vai dizer da seguinte maneira, só para concluir o que ele está falando no versículo 13, ele vai trazer aqui com mais clareza isso para a gente em relacionado a esse assunto ainda, tá? Falo como homem, pela franqueza de vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, tá? Eu vou ler o trecho aqui que eu faço a exposição desse versículo escrito no livro. E depois vou fazer mais alguns comentários. A expressão falo como homem denota
um argumento humano. Em outras palavras, Paulo escreveria: estou falando de coisas espirituais usando argumentos humanos, para que vocês possam entender. Como mencionamos no versículo 13, versículos anterior, que nós lemos, sobre as sacerdotisas de Afrodite e Aserá, e sobre as tatuagens nos corpos em ofertas aos deuses pagãos. Muito provável, olha que bem interessante, irmãos, olha que legal. Muito provável que alguns dos irmãos em Roma, outrora, houvessem cometido tais práticas. Por isso, Paulo aborda: assim como apresentastes vossos membros para servirem a imundícia e a maldade. Isso nos leva a entender que foi uma prática que fora eliminada de dentre eles. Glória a Deus! O Evangelho possui a capacidade de eliminar nossas antigas vergonhas e nos fazer nova criatura. Aonde eu estou querendo chegar com esses dois versículos, irmão? Mostrar para você que Paulo escreve a uma igreja que estava localizada em Roma, e ele vai dar orientações para que esses irmãos não se contaminem, não ofereçam os seus corpos para servirem a imundície. Quando Paulo está falando isso, ele está colocando para um povo que muito provavelmente já havia feito isso no passado. Olha que interessante. Pessoas em Roma estavam se convertendo a Cristo. Sacerdotisas de Aserá, de Afrodite, pessoas que se prostituíam em adoração aos seus deuses, pessoas que marcavam em seus corpos marcas e oferendas, em oferendas e culto aos deuses pagãos. Eles estavam se convertendo ali nessa igreja, na igreja em Roma. Roma era a capital política e econômica de todo o Antigo Oriente. E olha que interessante, ali existia uma igreja que era fiel. E Paulo está exortando eles aqui, não se voltem mais a praticar essas coisas. E no versículo 19, eu fiz questão de ler o versículo 19, porque é muito claro isso para nós, quando ele fala assim como apresentastes os vossos corpos para servirem a imundícia. Olha só, antes vocês apresentavam seus corpos para a imundícia. Antes vocês ofereciam seus corpos para prostituição e oferenda aos deuses. Marcavam em seus corpos imagens dos deuses pagãos, mas agora não. Agora vocês apresentai-vos os vossos corpos para servirem a justiça para a santificação. Muito legal, irmãos. Foi para mim um grande prazer poder expor esses versículos e trazer esse versículo para uma visão exegética da época do primeiro século. E gostei muito disso, achei muito legal, e como me foi perguntado essa semana, questionado sobre isso, eu decidi fazer esse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, isso me ajuda muito, me abençoa muito a minha vida, tá? Se você não adquiriu o livro, tem um link aí em algum lugar, dá uma procurada aí, ou fala com a gente no direct do Instagram, e com certeza o livro vai chegar até você, tá ok? Explicando Romanos, tá? Curte aí, deixa seu comentário lá embaixo se você concorda. Se você não concorda também, pode ficar à vontade em dar sua explicação, o que você acha que Paulo estava se referindo. Vai ser muito gratificante para mim e também abençoador demais para mim e para todos que assistirem esse vídeo, tá bom? Compartilha, dá o seu curtir, se inscreva no canal. Um grande abraço, meus irmãos. Fica na paz do Senhor.